A Red Bull tá com medo de perder Verstappen na Fórmula 1 e o Marco admitiu, Christian Horner tomou o lugar do falecido dono da marca de energéticos na categoria. E mais do que isso, o time está trazendo atualizações que podem virar o jogo no GP dos Estados Unidos e fazer com que Max Verstappen volte a vencer corridas. Notícias, análises e teorias do esporte a motor de segunda a segunda é só aqui no F1 hoje. A temporada de 2026 da Fórmula 1 trará grandes mudanças com novos carros mais leves e aerodinâmica ativa, aumentando a pressão sobre as equipes para se adaptarem rapidamente às novas regulamentações. A Red Bull está enfrentando um desafio de desenvolver um motor competitivo sobre as novas regulamentações, que enfatizam mais poder elétrico e o uso de combustíveis sustentáveis. Entretanto, as tensões internas na equipe, principalmente entre Christian Horner e Jos Verstappen, que é o pai do Max Verstappen, e Helmut Marko, levantaram especulações sobre uma possível saída antecipada do piloto holandês da equipe que é a marca de energéticos na Fórmula 1. O contrato de pilotos de alto nível geralmente tem cláusulas de saída baseadas no desempenho, o que poderia permitir a Verstappen deixar a equipe antes do final do seu contrato, caso a performance não seja satisfatória. Significa basicamente o seguinte, para eu conseguir explicar aqui para vocês. Provavelmente no contrato de Verstappen tem alguma cláusula que diz: se a equipe não estiver competindo entre as 3 primeiras, por exemplo, Verstappen tem direito de sair. Se a Red Bull estiver tomando mais do que 3 décimos da equipe dominante na Fórmula 1, Verstappen tem direito de negociar com outros times. Provavelmente estas são as cláusulas de saída do piloto holandês hoje, entre ele e a equipe Red Bull. Só que Max Verstappen expressa mais preocupação em ajudar a Red Bull a recuperar sua forma do que considerar opções de mudança de equipe para a temporada de 2026 da Fórmula 1. Ele reconhece que vai ter opções no mercado de pilotos para esse ano, mas reitera que sua prioridade agora é a performance atual da equipe, até porque tá disputando um título mundial, gente. E o time também. Qual sentido faz ele começar a negociar agora, sendo que ele precisa primeiro vencer o título de 2024. Depois ele se preocupa com 2026. A Red Bull se prepara para se tornar um fabricante de motores pela primeira vez na história, com o apoio tecnológico da Ford, é claro, e enfrentando o desafio das novas regulamentações do ano de 2026. Helmut Marko, consultor da equipe, menciona, com base nas informações atuais, que a equipe está bem posicionada, mas admite que as baterias e os combustíveis serão fatores decisivos na competitividade. Marko também alerta que se o motor da Red Bull não for competitivo, existe sim a possibilidade de Verstappen deixar a equipe, algo que eles não querem que aconteça e que Verstappen nem sequer gosta de mencionar em suas entrevistas. Helmut Marko, consultor da Red Bull, comentou sobre a saída de funcionários chaves como Newey, Jonathan Whitley, gerente esportivo da equipe, e também vê que essas saídas são uma parte natural do ciclo de sucesso da equipe, mas também reconhece que elas impactaram negativamente o desempenho do time. E mais do que isso, a gente precisa admitir que é estranho como tudo aconteceu. Muitas pessoas saindo de uma vez. Por que isso acontece de uma hora para outra? O normal é que dentro de um ciclo natural ali numa equipe, por exemplo, as pessoas saiam gradativamente. Mas parece que os caras que estavam em grandes cargos saíram todo mundo de uma hora para outra. Mas Marko também mencionou que a ausência de Dietrich Mateschitz, fundador da Red Bull e figura central na equipe, é sentida profundamente. Quem gosta aqui do canal sabe que Mateschitz era conhecido por sua liderança e capacidade de impor respeito. E a morte dele em outubro de 2022 deixou um vazio na gestão da equipe. Até porque Dietrich Mateschitz, mais do que esse cara, que era figura central na equipe, como já disse, é o fundador da Red Bull. E quando eu digo, não é Red Bull Racing, sim, a marca de energéticos ao redor do planeta. Quando esse cara falece, alguém precisa substituí-lo em seus cargos. E aí que começou. Na temporada de 2023, a Red Bull foi muito bem sucedida. Só que agora, em 2024, ela enfrentou desafios significativos. E Marko atribui esses desafios à saída de funcionários experientes e à necessidade de tempo para treinar novos membros da equipe.
E claro, isso tudo influenciado pela ausência de Matten Sheets. Essa mudança na estrutura da equipe e a incapacidade de igualar ofertas financeiras de outras equipes também foram citadas por Marco como razões para a saída de pessoal importante, como o Rob Marshall, por exemplo, que era chefe de engenharia. Só que apesar dos desafios, Marco e Horner estão trabalhando em conjunto para superar as dificuldades e manter Max Verstappen na equipe, com o objetivo de conquistar o título novamente em 2024 e, claro, deixar o piloto holandês tranquilo de 2026 para frente no time austríaco. Só que isso está gerando cada vez mais medo na equipe, e ainda mais com essa disputa de poder interna, que o próprio Helmut Marko já admitiu. Christian Horner assumiu o papel de Dietrich Mateschitz na posição de governança da equipe. Hoje, ele está tratando as pessoas como se ele fosse o dono do time no mesmo lugar de Mateschitz, o que gera, é claro, essa grande instabilidade e pode justificar tanto a saída do pessoal como a diminuição do ritmo da equipe de uma forma geral. E é claro que se as coisas continuarem como estão, a tendência é que o time não apenas tenha uma queda de desempenho gigantesca no ano que vem, como acabe perdendo também o seu piloto prodígio Max Verstappen. Agora, se isso vai ou não acontecer, a gente não sabe, mas a gente tem muita informação para trazer ainda até o final desse vídeo. Por isso, não se esqueça, se você gostou do vídeo até aqui, já deixe o seu like, se inscreva nesse canal, porque tá muito difícil encontrar o nome F1 hoje no YouTube. Então, o único jeito de você continuar me acompanhando é se inscrevendo e ativando o sininho para todas as notificações. E vamos continuar com o vídeo. A Red Bull enfrenta desafios significativos com o túnel de vento. Esse é um dos maiores problemas da equipe hoje. Eles têm problemas na correlação, afetando a otimização aerodinâmica dos carros. Christian Horner, chefe da equipe, já reconheceu as limitações do túnel de vento existente, que está em uso desde 2005. É isso mesmo, 19 anos de uso desse túnel de vento. Algo absurdo. A instabilidade é um problema notável, já que ele é incapaz de operar eficientemente abaixo dos 5 graus Celsius e acima dos 25 graus Celsius, o que pode ser um problema, galera. Muitas vezes eles precisam fazer esses testes até para tentar testar um pouco melhor a densidade do ar. Quanto mais frio, mais denso é o ar, quanto mais quente, menos denso. E se eles não conseguem testar em grande calor ou em grande frio, isso é um grande problema para a equipe também. Só que um novo túnel de vento já está sendo construído, com a previsão de início de operação em 2026, o que está alinhado com os novos regulamentos de unidade de potência. Mas o grande problema é que, obviamente, eles não conseguirão desenvolver o carro de 2026 nesse túnel, já que esse túnel vai ficar pronto apenas em 2026, quando o carro já vai estar pronto. Claro que ele vai ser desenvolvido no sentido de novas peças serão feitas e tudo mais nesse túnel de vento, mas para produzir o carro e projetá-lo, esse túnel de vento não vai ser possível de ser utilizado. Helmut Marko, consultor da Red Bull, expressa confiança na recuperação da equipe no campeonato de construtores principalmente, com foco nas atualizações planejadas para o carro. Essas atualizações são cruciais para o desempenho de Max Verstappen e Sérgio Pérez e já estão sendo planejadas para que ocorra um grande salto de desempenho nesse próximo GP, nessa próxima corrida que acontece nesse fim de semana. A Red Bull já perdeu a liderança do campeonato, isso todo mundo já sabe. Só que Marko acredita em vitórias futuras sim, e se as atualizações funcionarem conforme o esperado, segundo ele, a chance é que eles consigam sim se tornar muito mais competitivos nos próximos 6 grandes prêmios, incluindo 3 corridas sprint, e a busca para implementar melhorias significativas para reverter a situação no campeonato é a prioridade da equipe austríaca para esse ano de 2024. Mas conta aqui embaixo a sua opinião. Será que eles vão conseguir fazer isso? Será que eles vão conseguir implementar essas modificações e fazer o carro acelerar muito mais, como ele fazia antes, no ano passado, por exemplo? Na nossa, a Red Bull deve melhorar nesse GP dos Estados Unidos, mas não acreditamos tanto assim na capacidade de bater a McLaren ainda. Claro, Max Verstappen provavelmente será campeão mundial, mas o título de construtores, na nossa opinião, já foi perdido, e a chance é inclusive que Sérgio Pérez acabe perdendo seu lugarzinho ali ao lado do piloto holandês. Mas essa é a nossa opinião. Comenta aqui embaixo o que vocês acham e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Ativa o sininho para todas as notificações para não perder novos vídeos aqui com a gente.